Corpo humano, desenvolvimento embrionário 2. Como somos gerados. Introdução. O mistério da origem da vida data dos tempos antigos antes de Cristo. A curiosidade sobre o assunto que você irá estudar. Com a evolução do conhecimento e da tecnologia de ponta, dados que lhes vão permitir compreender como um ser unicelular forma um organismo tão complexo. Fertilização. A fertilização ou fecundação ocorre geralmente na região mais larga e mais pregueada da tuba uterina, denominada ampola. É aí que normalmente se dá o encontro entre o ovócito secundário, que está estacionado na metáfase da segunda divisão meiótica, e o espermatozoide. Atenção! Ovócitos humanos mantêm-se viáveis para a fertilização por até 24 horas após a ovulação. Espermatozoides humanos mantêm-se viáveis para a fertilização até 48 horas no trato genital feminino. Mais uma vez, você deve ter em mente que para fecundar o ovócito, os espermatozoides ejaculados devem passar por um período de condicionamento no aparelho genital feminino, denominado capacitação. Durante esse período, por ação de substâncias secretadas pelas mucosas uterina e tubária, uma capa de glicoproteínas e de proteínas seminais é removida da superfície do acrossoma do espermatozoides, o que modifica não somente a razão colesterol fosfolipídio da membrana, como também o potencial de membrana. Isso torna o espermatozoide mais ativo e apto a fecundar o ovócito. Na figura 2.1, você pode observar que alguns espermatozoides capacitados alcançam a região polar da tuba uterina, onde o ovócito se encontra, e começam a sofrer reações acrossômicas. Na verdade, o número deles é bem maior do que o mostrado na figura, e esse número pode chegar a algumas centenas de espermatozoides. Essa reação resulta do aparecimento de múltiplos pontos de fusão entre a membrana externa do acrossoma e a membrana plasmática do espermatozoide. E é essa mesma reação que permitirá a saída do conteúdo enzimático aí armazenado, como você verá a seguir. As enzimas hidrolíticas liberadas permitirão a aproximação do espermatozoide e do ovócito. O que são acrossomas? São organelas semelhantes a um capuz que cobre cerca de 2/3 do núcleo dos espermatozoides e que contém várias enzimas hidrolíticas. Essas enzimas serão importantes para permitir que o espermatozoide atravesse as barreiras em torno do ovócito no momento que antecede a fertilização. Enzimas hidrolíticas são enzimas que quebram moléculas maiores em moléculas menores por meio de um processo bioquímico intermediado pela água. Atividade 1. Na espécie humana, a fecundação é importante para a ativação e maturação do ovócito secundário. Assim, normalmente, tal fato deverá ocorrer. Opção A. No terço distal ampular da tuba uterina. B. Na porção intramural da tuba uterina. C. Na tuba e na cavidade uterina. D. No terço médio da tuba uterina. E. Em qualquer parte da tuba uterina. Resposta comentada. A fecundação ocorre, em geral, na região mais dilatada e pregueada da mucosa tubária, a ampola. Portanto, o item correto é a letra A. Lembre-se de que, se a fecundação ocorre em outro local da trompa, o processo de implantação no local correto, ou seja, na parede anterior ou posterior do corpo útero, poderá ser prejudicado. Fases da fertilização. É importante que você leia com atenção as fases de fertilização, pois elas lhe permitirão conhecer passo a passo como ocorre o encontro entre o espermatozoide e o ovócito e a formação de um novo ser.
Você poderá acompanhar essas fases através da figura 2.1 e 2.2. Fase 1. Passagem do espermatozoide pelas células da corona radiata. Enzimas liberadas pelo acrossoma, auxiliadas pelas enzimas secretadas pela mucosa tubária, bem como o movimento da cauda dos espermatozoides, provocam a dispensão das células da corona radiata e põem os espermatozoides em contato com a zona pelúcida. Fase 2. Passagem do espermatozoide pela zona pelúcida. Enzimas como esterase, acrocina e neuraminidase, também liberadas pelo acrossoma, destroem a zona pelúcida e permitem que o espermatozoide alcance o ovócito. Fase 3. Reação da zona e a reação cortical. Tendo o espermatozoide ultrapassado a zona pelúcida, enzimas lisossômicas liberadas pelo grânulos localizados na periferia do ovócito modificam a permeabilidade tanto da zona pelúcida quanto da membrana plasmática do ovócito, tornando-as impermeável à entrada de outros espermatozoides. Este fenômeno irá bloquear a poliespermia. Poliespermia é a fertilização de um ovócito por 2 ou mais espermatozoides. Fase 4. Fusão de membranas. As membranas plasmáticas de ambas as células se fundem, permitindo que o núcleo e a cauda do espermatozoide penetrem no citoplasma do ovócito. A membrana do espermatozoide não entra no ovócito. Ver figura 2.1. Fase 5. Término da segunda divisão meiótica e formação do pronúcleo feminino. Com a entrada do espermatozoide, o ovócito é ativado. Sua segunda divisão meiótica termina e origina um ovócito e um segundo corpúsculo polar. O cromossomo do núcleo do óvulo se descondensam para formar o pronúcleo feminino. Fase 6. Formação do pronúcleo masculino. A cauda do espermatozoide degenera e seu núcleo cresce. Os cromossomos também se descondensam para formar o pronúcleo masculino. Fase 7. Fusão dos pronúcleos. Os pronúcleos se aproximam, seus envoltórios nucleares se dissolvem e os materiais genéticos de ambas as células se misturam, ao que chamamos anfimixia. Após a fusão, o envoltório nuclear é refeito. Está formada a célula-ovo ou zigoto. A partir daí, uma nova vida se desenvolverá. Figura 2.1. Desenho esquemático mostrando as etapas da fertilização. Você pode observar um ovócito na metáfase da segunda divisão meiótica e um corpúsculo polar envolto pela zona pelúcida e pela corona radiata. Vários espermatozoides capacitados se aproximam do ovócito e sofrem reação acrossômica. É possível observar que, após a liberação das enzimas acrossômicas, os espermatozoides atravessam a corona radiata e, em geral, um deles atravessa a zona pelúcida e fusiona sua membrana com a do ovócito. Somente o núcleo e o flagelo do espermatozoide penetra no ovócito. Atenção! Com a fertilização ocorre a restauração do núcleo diploide do acrossomo da espécie, bem como a sua variação em virtude da mistura dos materiais genéticos materno e paterno. Ocorre também a determinação acrossômica do sexo e a ativação metabólica do zigoto que iniciará o processo de clivagem. Figura 2.2. Desenho esquemático ilustrando a fertilização. Em A corona radiata desapareceu. Um espermatozoide penetrou no ovócito e ocorreu o término da segunda divisão meiótica, formando o ovócito e o segundo corpo polar. O núcleo do óvulo tornou-se o pronúcleo feminino. Em B, o núcleo do espermatozoide aumentou de volume e tornou-se o pronúcleo masculino. Em C, está ocorrendo a fusão dos pronúcleos. Em D,
Formou-se o zigoto, contendo um número diploide de cromossomos. Atenção! Fertilização in vitro. O processo de fertilização que você acabou de ver pode ser feito em laboratório, permitindo a realização do sonho de mulheres estéreis. A metodologia para isso inclui tratamento com gonadotrofinas para estimular ovulações múltiplas, aspirações dos folículos maduros, por laparoscopia, exame dos ovários com um aparelho denominado laparoscópio, fertilização dos ovócitos colocando em uma placa de Petri, contendo meio de cultura adequado e espermatozoides capacitados, monitoração da fertilização e da clivagem ao microscópio e transferência do zigoto no estágio de 4 a 6 células para o interior do útero. Como, em geral, mais de 4 embriões são inseridos no útero, a probabilidade do nascimento múltiplo é grande. Figura 2.3. Desenho esquemático ilustrando a clivagem do zigoto. A e C mostram vários estágios da clivagem. D ilustra a norula contendo 12 a 16 blastômeros. Apesar do aumento do número de blastômeros, note que o seu tamanho vai diminuindo, pois a zona pelúcida forma uma contenção externa. E e F mostram a formação do blastócito. Observe que nesta fase a zona pelúcida desaparece. A partir de agora, o blastócito, constituído pelo trofoblastos e pelo embrioblasto, vai começar a crescer. Após a formação do zigoto, você deve estar se perguntando o que acontecerá. A partir da sua formação, o zigoto, depois de ativado, inicia uma série de divisões mitóticas sucessivas, denominadas clivagem. As células resultantes dessas divisões são conhecidas como blastômeros. A primeira divisão do zigoto ocorre cerca de 30 horas após a fertilização, dando origem a 2 blastômeros. Enquanto se divide e ainda estão envolvidos pela zona pelúcida, os blastômeros vão diminuindo de tamanho e migrando para o útero, local onde futuramente ocorrerá a implantação. Aproximadamente 3 dias após a fertilização, o concepto, constituído por 12 a 16 blastômeros ainda envolvidos pela zona pelúcida, denominado morula, cai na cavidade uterina, figura 2.3. No ambiente uterino, a zona pelúcida começa a ser digerida pelas enzimas de fluido uterino, que penetra por entre os blastômeros e forma uma cavidade, a blastócele, que separa 2 grupos de células, as mais periféricas, que são os trofoblastos, e as mais centrais, que são os embrioblastos, ou massa celular interna. Nessa fase, o concepto é denominado blastócito, figura 2.3 e 2.4. O blastócito nada livremente nas secreções uterinas por cerca de 2 a 3 dias e o blastômero, agora sem barreira extra formada pela zona pelúcida, crescem rapidamente. Figura 2.4. Resumo esquemático do ciclo ovariano, da fertilização e da clivagem. As setas indicam o fluxo dos ovócitos no ovário e no zigoto, da trompa e no útero, respectivamente. Atividade 4. Sob a clivagem do zigoto, podemos afirmar exceto. Opção A. O blastócito apresenta uma massa celular interna que participa da formação da placenta. B. Ocorre à medida que o zigoto caminha em direção ao útero. C. Inicia uma série de divisões mitóticas do zigoto. D. Antes de a série ser completa, ocorre o desaparecimento do segundo corpúsculo polar. E. Como resultado, ocorre a formação do blastócito. Resposta comentada. O item A está errado. Você já viu na figura 2.3 a massa celular interna do blastócito, também conhecida como embrioblastos, origina todos os tecidos e órgãos do embrião. A parte fetal da placenta é originada pelo trofoblasto. Nidação e a primeira semana do desenvolvimento. Nidação é o processo de implantação do blastócito no endométrio.
que se inicia por volta do 6º dia após a fertilização, 20º dia de um ciclo menstrual de 28 dias, e é concluído no 10º dia. O local preferencial para a implantação é a parte superior do corpo do útero, sendo mais frequentemente na parede posterior do que na anterior. Atenção! Gravidez ectópica é a gravidez na qual a implantação do blastócito acontece fora do útero, como por exemplo na trompa. Ao terminar o processo de nidação, o concepto está na metade da 2ª semana do desenvolvimento embrionário. Como você já viu, após a fertilização, o zigoto sofre sucessivas divisões mitóticas que resultam na formação do blastócito. O blastócito se fixa no epitélio endometrial, em geral pelo lado adjacente ao embrioblasto, e preferencialmente em um local da mucosa endometrial entre 2 glândulas. No local de contato com o endométrio, o trofoblasto se organiza em 2 camadas. A mais interna, citofoblasto, que se prolifera muito rapidamente para originar a camada mais externa, o sinciciotropoblasto. Ver na figura 2.5. A matriz do tecido conjuntivo local tem também grande participação neste processo de diferenciação do trofoblasto. Enzimas hidrolíticas liberadas pelo sinciotrofoblasto vão digerindo a mucosa endometrial, permitindo que, pouco a pouco, o blastócito nela se implante completamente. O sangue dos vasos rompidos pelos sinciotrofoblastos, bem como a secreção das glândulas endometriais, irão nutrir o blastócito na primeira semana do desenvolvimento. Figura 2.6. Você sabia que, além de permitir a implantação do blastócito, o sinciotrofoblasto secreta para a corrente sanguínea materna uma gonadotrofina coriônica humana, a HCG, que manterá a atividade do corpo lúteo do ovário durante a gravidez e formará a base dos testes de gravidez. Atenção! Alguns testes para detecção de gravidez podem ser feitos em laboratórios. Por um deles, detecta-se o fator inicial da gravidez, uma proteína secretada pelo trofoblasto que surge no soro materno dentro de 24 a 48 horas após a fertilização. Esse teste pode ser realizado durante os primeiros 10 dias do desenvolvimento. Outro é o teste de detecção do HCG pelo sinciotrofoblastos. Da mesma forma que o fator inicial da gravidez, a HCG produzida pelos sinciotrofoblastos, cai no sangue materno e pode ser detectada por meio de anticorpos marcados. No final da 2ª semana do desenvolvimento, a quantidade de HCG produzida é suficiente para dar um resultado positivo ao teste de gravidez, embora a mulher provavelmente ainda não saiba que está grávida. Figura 2.5. Desenho esquemático mostrando a implantação do blastócito no endométrio. Em A, 6 dias. O trofoblasto se prendeu ao epitélio endometrial pelo polo embrionário do blastócito. Em B, 7 dias. No polo da implantação, o trofoblasto já começa a se diferenciar em citofoblastos e sinciotrofoblasto. Figura 2.6. Desenho esquemático de um embrião humano de 13 dias já completamente implantado. Você pode observar que o epitélio endometrial já foi recomposto e que o sinciotrofoblasto rompe vasos e glândulas à medida que vai digerindo a mucosa endometrial. O sangue dos vasos rompidos e a secreção das glândulas se acumulam
em lacunas no sinciotofoblasto e irão nutrir o consépcio neste período inicial de desenvolvimento. Atividade 3. A reação acrossômica importante para o processo de fecundação ocorre: opção A, antes da capacitação, assim que a célula é liberada na luz do túbulo semífero. B, após a capacitação no aparelho genital feminino, pouco antes do contato com a célula feminina. C, após a capacitação durante o processo de maturação no epididimo. D, antes da capacitação logo após a ejaculação no aparelho genital feminino. E, depois da capacitação durante o trajeto do sêmen pelo canal diferente. Resposta comentada. A reação acrossômica ocorre após a capacitação dos espermatozoides ao entrar em contato com substâncias presentes nas secreções do aparelho reprodutor feminino. O espermatozoide sofre uma modificação bioquímica em sua membrana plasmática que o torna apto a sofrer reações acrossômicas e assim liberar suas enzimas hidrolíticas que vão permitir o seu encontro com o óvulo. Portanto, o item B é o correto. Exercício 4. São resultados de fertilização. Opção A, restauração do número diploide de cromossomos. Opção B, variação da espécie. Opção C, determinação do sexo genético. Opção D, ativação do zigoto e início da clivagem. Opção E, todos os itens estão corretos. Resposta comentada. No processo de fertilização, temos a união de duas células haploides, formando uma célula diploide. A mistura dos materiais genético paterno e materno possibilitam a variação da espécie. É na hora da fertilização que é determinado o sexo do embrião, embora morfologicamente o sexo só passa a ser determinado bem mais tarde. Se o óvulo for fecundado por um espermatozoide X, o embrião será do sexo feminino. Se for por um espermatozoide Y, o embrião será do sexo masculino. Com a fertilização, o zigoto é ativado metabolicamente e inicia as sucessivas divisões mitóticas de clivagem. O item correto, portanto, é o E. Todas as opções estão corretas. Número 5. O que é e onde ocorre a clivagem? Resposta comentada. Clivagem é o processo de sucessivas divisões mitóticas sofridas pela célula ovo ou zigoto, que origina o blastômero. Ela ocorre na trompa. 6. De que é constituído o blastócito? Resposta comentada. O blastócito é constituído por uma camada de células achatadas, o trofobasto, por um grupo de células arredondadas compactadas, o embriobastos, e por uma cavidade denominada blastócele. Segunda semana do desenvolvimento. Como você pode acompanhar na figura 2.7, no início da segunda semana, enquanto o trofobasto se diferencia em cito e sinciotofoblasto, algumas células do embrioblasto formam duas vesículas, a aniótica e a vitelina primitiva. Essas duas vesículas podem ser comparadas a dois balões de gás presos por uma das suas faces. A vesícula superior, a aniótica, apresenta um soalho que compacta o teto da vesícula inferior, a vitelina. O soalho da vesícula amiótica é formado por um epitélio cilíndrico simples que constitui o epiblastos, enquanto o teto da vesícula vitelínea é formado por um epitélio cúbico simples denominado hipoblasto. A calota da vesícula aniótica é composta por uma célula achatada denominada amioblastos. Elas são derivadas do epiblastos e da vesícula vitelínea primitiva, por células derivadas do hipoblastos. A vesícula vitelínea primitiva será posteriormente substituída por uma vesícula vitelínea definitiva.
ver figura 2.6 e 2.7. O embrião será formado por dois folhetos primitivos, o hipoblastos e o hipoblastos. Os demais componentes formarão os anexos embrionários. Continuando a falar sobre o desenvolvimento, algumas células migram do hipoblasto para se interpor entre as duas vesículas e o trofoblastos, constituindo uma camada de tecido conjuntivo frouxo, denominado mesoderma extraembrionário. Pequenas cavidades cheias de líquido aparecem nesse mesoderma. Aos poucos, elas se juntam para formar uma grande cavidade, o celoma extraembrionário, que divide o mesoderma extraembrionário em duas lâminas, exceto na região que se estabelecerá como pedículo primitivo do embrião, o futuro cordão umbilical. A lâmina de mesoderma em contato com o trofoblasto e com o ânio denomina-se mesoderma somático extraembrionário. A que envolve a vesícula vitelínea é o mesoderma esplâncnico extraembrionário. O mesoderma somático extraembrionário e as duas camadas de trofoblastos, por sua vez, constituem o córeo, a parede do saco gestacional. Figura 2.7. Figura 2.7. Desenho esquemático do concepto com sua segunda semana de desenvolvimento, mostrando a formação do mesoderma e do celoma extraembrionário em 10 dias. O mesoderma extraembrionário é visto como um tecido maciço entre as vesículas e o citofoblasto. Em B, 12 dias, já se pode observar pequenas lacunas do mesoderma extraembrionário. Em C e D, 13 e 14 dias, o celoma dividiu o mesoderma em duas lâminas, exceto na região do pedículo primitivo. A vesícula vitelínea secundária recém-formada. As duas vesículas, amniótica e vitelina, são suspensas pelo pedículo primitivo do embrião dentro de um saco maior, o saco cloriânico. As células cúbicas do hipoblastos se modificam para cilíndricas em uma determinada área do disco bilaminar, constituindo a placa pré-cordal que marca o futuro local da boca e de um centro organizador da região da cabeça. Figura 2.7D e 2.8. Figura 2.8, desenho esquemático da placa pré-cordal. Atividade 7. O disco embrionário didérmico é formado por A. Ectoderma e mesoderma. B. Epiblastos e hipoblastos. C. Hipoblasto e mesoderma. D. Ectoderma e epiblasto. E. Hipoblastos e mesoderma. Resposta comentada. Relembrando, você viu que na segunda semana de desenvolvimento, o disco didérmico ou bilaminar é formado por um epiblastos e pelo hipoblastos. B é o item correto. 8. O córeo é constituído por A. Mesoderma extraembrionário esplânico e duas camadas de trofoblastos. B. Mesoderma somático e duas camadas de trofoblastos. C. Mesoderma externo embrionário somático e esplânico. D. Citofoblastos e sinciotofoblastos. E. Nenhum dos itens acima está correto. Resposta comentada. B é o item correto. Lembre-se de que o córeo é composto por citofoblastos, sinciotofoblastos e pela lâmina do mesoderma somática, a eles unida. 9. Como e quando se inicia o processo de implantação do blastócito? Resposta comentada. O processo de implantação do blastócito tem início por volta do 6º dia após a fertilização e é concluído aproximadamente no 10º dia. Ele se inicia quando o blastócito interage com o epitélio que reveste o endométrio. No local da interação,
O trofoblasto se diferencia dos citofoblastos e dos sinciotofoblastos. O sinciotofoblasto secreta enzimas hidrolíticas que destroem o endométrio no local, permitindo que o blastócito vá se aprofundando e penetrando completamente no endométrio. 10. O que é placa pré-cordal? Resposta comentada. A placa pré-cordal é uma área especializada e modificada do hipoblastos, que marca o futuro local da boca e do centro organizador da região da cabeça. Nessa área, as células cúbicas do hipoblastos tornam-se cilíndricas. Vilosidade coriânicas primárias. Se você observar na figura 2.7 e 2.9, verá que a placenta, órgão de trocas entre o embrião, feto e a mãe, começa a se formar à medida que o sinciotofoblasto vai erodindo os vasos sanguíneos e as glândulas endometriais vão formando pequenas lacunas contendo sangue e secreção de glândulas. Essas lacunas se comunicam com os capilares maternos e representam o início da circulação útero-placentária. Logo, o citofoblastos subjacente, provavelmente induzido pelo mesoderma somático extraembrionário, projeta-se em direção aos sinciotofoblastos para formar as vilosidades coriânicas primárias, que representam o primeiro estágio do desenvolvimento placentário. Figura 2.9. Desenho esquemático do concepto com 14 dias. A representa o concepto. B representa o corte transversal da velocidade coriônica primária. Atividade 11. As velocidades coriônicas primárias são constituídas por A. Sinciotofoblastos, citofoblastos. B. Sinciotofoblasto, citofoblasto, mesoderma com vasos sanguíneos. C. Sinciotofoblastos, citofoblastos, mesodermas sem vasos sanguíneos. D. Sinciotofoblastos, mesodermas sem vasos sanguíneos. E. Citofoblastos, mesodermas sem vasos sanguíneos. Resposta comentada. O item A está correto. As velocidades coriônicas ou placentárias primárias são constituídas por cito e sinciotofoblastos. 12. Que estrutura extraembrionária será formada a partir da velocidade coriônica? Resposta comentada. Você viu no final desta aula que o processo de formação da placenta se inicia com o desenvolvimento das velocidades coriônicas primárias. Conclusão. Você observou que o desenvolvimento embrionário humano a partir do zigoto é muito complexo. Um ser unicelular é transformado em pouquíssimo tempo em um ser multicelular, em que somente um pequeno grupo de células irá formar o embrião propriamente dito. A maioria das células que o compõem, apesar de importantes para o desenvolvimento como um todo, na verdade será perdida no momento do parto. Resumo. Após a ovulação, o ovócito secundário é capturado pelas fímbrias da trompa e conduzido até a região ampular. Nesse local, os espermatozoides capacitados sofrem reações acrossômicas e, em geral, um deles fertiliza o ovócito, formando a célula-ovo ou zigoto. O zigoto inicia uma série de divisões mitóticas enquanto vai sendo empurrado em direção ao útero. Por volta do 6º dia após a fertilização, o blastócito começa a se implantar na parede endometrial. No polo de implantação, o trofoblastos vai gradativamente se diferenciando dos citofoblastos e em sinciotofoblastos. Enquanto a nidação está acontecendo, o embrião se diferencia para formar duas vesículas, a aniótica e a vitelina. A região de contato entre elas, o disco embrionário didérmico, constituído pelo
epiblastos e pelo hipoblastos, respectivamente, do hipoblastos surgem duas células que interpõem entre o trofoblastos e as vesículas para formar o mesoderma extraembrionário. No interior do mesoderma surge o celoma extraembrionário. Aparece um espessamento localizado no hipoblastos, desmarcando a placa precordal, indicador da futura região cefálica e da boca do embrião, além de ser um importante centro organizador da região da cabeça. A ação invasiva do sinciotofoblasto no endométrio provoca a ruptura de vasos e de glândulas endometriais, cujos conteúdos se acumulam em lacunas dos sinciotofoblastos, estabelecendo os primórdios da circulação útero-placentária. A placenta é a região de troca entre o embrião, feto, e a mãe. Seu desenvolvimento se inicia quando o citofoblasto se projeta em direção aos sinciotofoblastos, originando as velocidades corônicas primárias. Atividades finais. Descreva as fases de fertilização. Resposta comentada. Os espermatozoides capacitados, ao se aproximarem de ovócitos, sofrem reação acrossômica e liberam enzimas que os auxiliarão a atravessar a corona radiata, e um deles a zona pelúcida. Ao passar pela zona pelúcida, o espermatozoide ativa o ovócito, que sofre reação cortical ou de zona. Isso modificará a permeabilidade tanto da zona pelúcida quanto da membrana plasmática do ovócito, tornando-a impermeáveis à entrada de outros espermatozoides. O espermatozoide funde sua membrana com a do ovócito. O núcleo e a cauda do espermatozoide penetram no citoplasma do ovócito. O ovócito ativado termina a sua segunda divisão meiótica, originando o óvulo. Formam-se os pronúcleos femininos e masculinos, que se aproximam e misturam seus materiais genéticos. Após a fusão, o envoltório nuclear é refeito. Está formado a célula-ovo ou zigoto. A partir daí, uma nova vida se desenvolverá. 2. Quais são os resultados da fertilização? Resposta comentada. Como você viu, são resultado de fertilização, término da segunda divisão meiótica do ovócito secundário, restauração do número diploide de cromossomos da espécie, variação da espécie, determinação do sexo cromossômico, ativação metabólica do ovócito e início de clivagem. Três. Descreva o processo de formação do disco embrionário didérmico. Resposta comentada. Enquanto o blastócito vai se implantando e o trofoblasto se diferenciando em cito e sinciotofoblasto, algumas células do embrioblastos formam duas vesículas, a amiótica e a vitelina primitiva. O soalho da vesícula aniótica é formado por um epitélio cilíndrico simples que constitui o epiblastos, enquanto o teto da vesícula vitelínea é formado por um epitélio cúbico simples hipoblasto. A calota da vesícula aniótica é composta por células achatadas denominadas anioblastos, derivadas do hipoblasto e da vesícula vitelínea primitiva, por células derivadas do hipoblastos. A vesícula vitelínea primitiva será posteriormente substituída por vesícula vitelínea definitiva. O embrião será formado por esses dois folhetos primitivos, o embrioblastos e o hipoblastos. Os demais componentes formarão o anexos embrionários. 4. Descreva a formação do mesoderma e do celoma extraembrionário. Resposta comentada. O mesoderma extraembrionário se forma a partir de células que migram do hipoblastos para se interpor entre duas vesículas e o trofoblastos.
Pequena cavidade cheia de líquido aparece nesse mesoderma. Aos poucos, essas cavidades se juntam para formar uma grande cavidade, o celoma extraembrionário, que divide o mesoderma extraembrionário em duas lâminas, exceto na região que se estabelecerá com um pendículo primitivo do embrião, o futuro cordão umbilical. A lâmina do mesoderma, em contato com o trofoblastos e com o ânio, denomina-se mesoderma somático extraembrionário. A que envolve a vesícula vitelínea é o mesoderma esplânico extraembrionário, o mesoderma somático extraembrionário e as duas camadas do trofoblasto, por sua vez, constituem o cólio, a parede do saco gestacional.